Searching for music for your next video?
Boa noite a todos e todas. Boa noite, professora Roberta. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos e a todas. Eu vou pedir autorização já para gravar, tá? Vou começar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que é. Boa noite. Tá dando para escutar? Tá sim, Mônica. Então tá bom. Obrigada. Recording in progress. Boa noite a todos. Agora sim, professora. Já são 7h01, daqui a pouquinho a nossa sala chega todo mundo, né? Já estamos aí quase na metade aí dos participantes. Só dando um feedback aí, recebemos, né, bastante imagens aí dos cantinhos de poéticas, estou gostando de ver aí a forma como vocês estão se expressando e vivendo essa reflexão de presença aí na própria casa, nos cantos de intimidade aí. Muito obrigada para quem está enviando, para quem não enviou, corre lá, envia aí a sua atividade para não deixar acumular. Quando você quiser, professora. A Denise já chegou? Eu não a vejo. Oi, boa noite. Tá aqui? Ela Oi, tá logada como Poética do Habitar. Isso. Ah, por isso que eu não encontrava, viu, Denise? Mas tudo bem, imagina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que então nós poderíamos começar, né, Sandra, para não atrasar, nem a Denise, Sim, grupo, perfeito. né? Perfeito. Que a gente está muito ansioso. Então,
Eu queria desejar um bom encontro a todos, né? É uma alegria para a gente estar aqui. Hoje a gente encerra esse semestre, né? E damos continuidade no próximo. E nós teremos a Denise, que a Sandra vai fazer toda a apresentação dela para nós, né? Eu queria agradecer a Denise por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Denise, eu tenho certeza que esse vai ser um encontro muito especial do encerramento do nosso curso, que você vai deixar marcas em cada uma das pessoas que aqui estão, viu? Então, eu queria agradecer muito a sua participação e a sua presença. E também queria agradecer a Mônica, né, que fez essa interlocução, né, Sandra, entre a Denise, entre o PPEI, né, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, entre o LEPED, né, para que a gente pudesse aí conhecer esse trabalho tão sensível que dialoga com aquilo que nós estamos estudando neste curso. Então, eu não vou me alongar, eu passo aí para a Mônica e para a Sandra, né, para a Mônica dar também as boas-vindas à Denise e ao grupo, e depois a Mônica passa para a Sandra para fazer uma apresentação aí dessa nossa convidada tão especial, tá bom? Muito obrigada e eu desejo um bom encontro para todos e todas. Obrigada, Roberta. Boa noite a todos. Eu agradeço a participação da Denise, que hoje nos abrilhanta aí para dialogar sobre a poética do habitar, falando um pouquinho do projeto dela e compartilhando com a gente essas experiências e momentos com o grupo que está presente hoje. Eu também quero agradecer aí a oportunidade de estar presente no curso, passar a palavra para a Sandra, que nos abrilhanta tanto aí com os diálogos potentes da temática estudada, e passa aí a palavra a ela para a gente dar início a esse potente encontro que foi organizado para hoje. Obrigada, Mônica. Boa noite a todos novamente. Uma boa noite especial para a professora Denise, que é nossa convidada, vai nos ajudar a jogar pedrinhas no bom senso hoje, né? Como diz Manuel de Barros. A professora Denise é mestre em artes visuais pela Unicamp, aqui de Campinas. Ela também possui graduação em artes visuais pela PUC, com uma especialização em design. A professora é fundadora do projeto Poética do Habitar, junto com a sua filha Lina, de 3 anos. Atua na docência do ensino superior na Universidade do Vale do São Francisco, no curso de artes visuais. Coordenou projetos artísticos no Instituto Norberto de Souza Pinto, destinado a pessoas com deficiência intelectual. Ministra oficinas de formação de professores no Museu de Arte Moderna, trabalha com formação de professores, é uma artista, uma artesã. Nós temos acompanhado o seu trabalho até pelo site do Poética do Habitar, e é um prazer recebê-la aqui, professora, para compartilhar generosamente as suas experiências e conversa e dialoga totalmente com a proposta desse curso. Nós estamos aqui no 4º encontro, estamos estudando a poética do espaço a partir de Bachelard e os espaços poéticos da educação infantil. E o seu trabalho ele vai muito contribuir conosco e nos ajudar a entrar um pouquinho mais nas nuances dessas poéticas do espaço, com esse olhar para os elementos naturais, para a natureza, a importância da gente ter essa sensibilização. Então, agora é com você, e me perdoe se eu não conseguir falar tudo, porque a gente não consegue, mas fique à vontade para falar sobre seus trabalhos e outras coisas que você tem desenvolvido aí, tá bom? Um bom encontro para todos nós.
Nossa, que alegria, que bonito, quanta gente. Muito obrigada. Obrigada, Mônica, né, que me fez esse convite, que me colocou em contato com a professora Roberta. Muito obrigada. Muito obrigada, Paulo. Uma alegria estar aqui, podendo abrir o nosso ateliê, meu e da Lina. Estou muito feliz com esse convite e eu espero que tenhamos aqui um bonito encontro nessa noite. Então, muito, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. Sempre que abro esse espaço, né, é sempre um lugar que é quase que um lugar sagrado para mim, nesse momento. Então, compartilhar o que eu e Lina estamos descobrindo juntas é sempre de grande emoção para mim. Então, muito obrigada, viu? A Lina não está aqui, mas a voz dela se faz muito presente, porque ela funda esse projeto, né? Eu trabalhava, né, antes da chegada dela, eu trabalhava imersa nas escolas, em escolas particulares, em ONGs, e a Lina veio para trazer realmente sentido, e eu me encontro, né, muito nesse projeto de arte, natureza, esse lugar que fala dos espaços, que fala desse lugar, né, de propostas de como a gente pode habitar a natureza, o mundo, os espaços, as relações. Então, eu acho que uma forma de sempre que eu gosto, peço desculpas para algumas pessoas que estão aqui que já viram, mas eu separei um vídeo, na verdade, separei 2 vídeos para a gente mostrar, e também uma pequena apresentação, tá? Então, eu peço licença, eu vou aqui passar o vídeo que nos apresenta. Eu acho só que alguém precisa me liberar para... Eu te promovi a host. Veja se você está conseguindo aí, no share screen. Você está como host já, tá? Ok, muito obrigada. Nada. O projeto Poética do Habitar, ele nasce das experiências estéticas e artísticas que eu passei a elaborar para a Lina, minha filha de 1 ano e 7 meses agora, logo no início da pandemia. A gente passou a fazer essas incursões na natureza e a gente buscava mesmo essas matas que são mais fechadas, que estaríamos somente nós, né, nesse lugar que para a gente era mais seguro. Nessas caminhadas eu comecei a observar muito essa coleta da Lina. Então, o que ela coletava? Porque dentro dessa travessia, nesse percurso, alguns elementos eram selecionados. Então, isso me chamava muita atenção. Numa dessas incursões, eu observo a Lina riscando o chão, completamente imersa e mergulhada na terra. Eu a vi ali com o corpo todo, numa espécie quase que de reverência ao solo.
passo a pensar também em como levar aquela paisagem para dentro de casa. E eu desejava não apenas levar aquela paisagem conosco, mas fazer dela ponto de partida para futuras transformações. Então, depois dessa travessia, dessa coleta, esses materiais eles vêm para o meu estúdio. E a partir daí eu investigo os processos de extração de pigmentos. É nesse momento que eu entro em contato profundo com os segredos daquela terra. São cores que vão se revelando do lado de dentro, agora no interior da minha casa. Encontrar os pigmentos terrestres e essas texturas é entender também que esse material está ali na minha mesa refletindo histórias, cheiros, fragmentos de luz, numa revelação constante do ferro, que permite uma vez mais com que eu tome consciência das cores da terra e das texturas espalhadas pelos ambientes. Na bancada, esses materiais se transformam, porque agora eles são materiais para desenho, são pincéis, são aquarelas. Eles estão prontos para uma renovada experiência com a Terra. Experiência essa aqui que agora acontece na trama do papel, nas lembranças das paisagens que percebemos, nas pinturas da Lina e em tudo aquilo que me emociona e me conecta. Estamos em estado de permanente descoberta e investigação. Uau! E eu estava, toda vez que vejo o vídeo, eu lembro do comecinho do projeto e sempre fico pensando na quantidade de projetos que eu pensava para as escolas, para as ONGs, para os lugares, para os espaços educativos que eu passava e que já se falava muito nessa questão de projetos de conexão com a natureza, mas como foi interessante poder escutar a Lina bem de perto, porque ela me ensinou, né, esse percurso, assim, eu entendi o que são projetos conectados com a natureza, assim, verdadeiramente, né? Então, às vezes, esse lugar de escuta, né, de uma criança de 1 ano e 7 meses,
ele pode nos contar muitas coisas, né? Pode trazer muitas transformações, e eu sempre fiquei muito de olho em como a Lina se comunicava comigo para dizer sobre o que é aquela trajetória, o que é aquele caminho, o que é aquele espaço, o que é aquela trilha podia nos contar, né? Como que nós, então, podemos entender sobre as cores a partir dos valores cromáticos quando a gente está imersa numa trilha, numa floresta, né? Como que eu posso entender as cores, as texturas e os contornos desses lugares, né? Que eram super importantes, assim. Então, eu insisto em dizer, né, que então Lina, criança, menina, bebê, então funda esse espaço. Então, eu também vou compartilhar com vocês agora aqui uma apresentação rapidinho, que eu sei que eu tenho, não é muito tempo que a gente tem aqui, mas só deixa eu abrir aqui. E eu não sei o que aconteceu, que eu fechei a apresentação. Só um segundinho. Aqui, pronto. Então, voltando. Aqui, pronto. Eu vou compartilhar aqui, pronto. Só me digam, por gentileza, se está aparecendo aí para vocês, apresentar. Sim, já está na tela já. Legal. Bom, então, esse é uma imagem. Tá assim? Ok, muito obrigada. Então, essa é uma imagem, até preciso atualizar, porque ela é bem bebezinha aí ainda. Ela está agora, né, com 3 anos, então, assim, mas eu gosto dessa imagem, porque mostra, de fato, os lugares para os quais nós íamos, né? Quase que isolados do mundo. Então, nesses lugares que a gente observava e que nós ampliávamos, na verdade, a nossa capacidade de perceber o mundo, né, como eu disse, não só pelas texturas, mas pelos odores, inclusive, por esse lugar que era um lugar que nos contava muito sobre como nós poderíamos percorrer, né, esses caminhos, aprendendo com a terra, aprendendo com a natureza, né? E então eu gosto muito dessa imagem por isso, assim, né? Eram lugares de florestas e matas muito fechadas, e claro, eu e meu companheiro estudamos bastante a respeito, né, sobre questões de segurança, tudo isso para poder levar a Lina. E aí esse projeto começa com a Lina, então, fazendo essas coletas. Em princípio, a gente saía para coletar e nós trazíamos todas essas materialidades para dentro da casa, que era um apartamento na época, e ali nós passávamos a investigar. Então, esse projeto, na verdade, é um projeto que fala muito desse lugar inicial, que é a caminhada, que é percorrer por esses espaços, né? Então, eu gosto muito dessa imagem, que é infância e começo aí, que está o meu pai, que é uma imagem que fala muito da minha infância. Então, eu tive que revisitar muito a minha infância, porque esse projeto é um projeto que nasce na pandemia, é um projeto que me fez, assim, por inúmeras vezes me reinventar, né, enquanto artista, educadora, e naquele papel que era muito novo para mim da maternidade. Então, eu sempre tive, assim, né, uma sensação, pensamentos de como que seria a minha maternidade, e, de fato, era nesse lugar de convívio com as pessoas, junto, enfim, veio a pandemia. Então, eu gosto muito dessa imagem, porque é a imagem que eu lembro, né, dessa minha infância brincante, dessa minha infância cheia de poesia, desse lugar que nós tínhamos um verdadeiro ateliê dentro da minha casa, que era gerido, assim, pelo meu pai. Então, eu revisitei muito esses lugares da minha infância. No meu mestrado, eu até cheguei a escrever isso para o meu pai, que mostra muito o percurso que faço com Lina. Então, desde muito cedo, eu tive experiências artísticas significativas com meu pai. Juntos, recolhíamos materiais que acabavam se transformando em pequenas esculturas, vestimentas de papel,
bonecos articulados e tantas histórias que íamos inventando. Escutávamos o som da chuva, que se tornava ainda mais barulhenta e mágica, dado o contato da água vinda dos céus, com a pequena escultura de lata feita e projetada por nós dois. Era uma alegria ouvir do meu quarto a nossa escultura funcionando. E que bom que eu tive isso com ele, né? Que bom que eu tive isso com ele, porque eu revisitei e eu pude trazer esse lugar para a Lina. Eu tinha esse repertório para poder também entender esses movimentos, né? Toda a gestualidade da Lina naqueles momentos, né? Então, eu estava muito atenta. Né, eu tive uma infância que foi muito generosa, assim, principalmente nesse sentido da poesia. Né? Então, assim, eu era uma grande coletora já com o meu pai. E quando eu vejo a Aline iniciando essa gestualidade de estar na natureza e selecionando elementos, não numa espécie de varredura, de catar tudo que tem pela frente, porque é disso que a gente fala, né? Esse lugar de respeito, de selecionar exatamente aquilo, porque aquilo tem uma forma, porque aquilo tem um cheiro, porque aquilo tem uma cor. Né? E isso me intrigava, e nós trazíamos para casa para futuras pesquisas. Então, esse lugar da caminhada e da coleta é um lugar muito presente aqui. Né? Isso tudo começa nessa pesquisa. Então, aqui, a gente fala muito sobre isso, sobre caminhar, sobre a questão dos tempos e dos ritmos, desse respeito aos ritmos infantis, desse lugar de habitar que a gente dialoga diretamente com o Bachelard, desse lugar de coletar, de observar, de conviver com essas materialidades, porque, no final das contas, as tintas, elas são, na verdade, um produto final desse projeto hoje, que eu vou depois mostrar para vocês, mas é só o final mesmo, porque todo o percurso de pesquisa que eu tenho com ela é o que é importante para mim, né? Então, assim, hoje é o primeiro dia de férias dela, então, assim, nós estamos extraindo um corante que vem de resíduos de instrumentos musicais. E a gente ficou dias, assim, e hoje a gente termina, então, esse percurso. Então, ela participa, obviamente, né, de cada momento depois também dessa coleta. Então, é a coleta da mercearia, é a coleta desse lugar que a gente tenta transformar essa rota num lugar que também fala de sustentabilidade, de respeito, né? De muita ética para coletar. Então, esse lugar de habitar esses espaços, de coletar, de conviver com as materialidades, desse lugar de silenciar. Quanto mais eu convivo com essas materialidades, mais eu entendo que esses elementos, eles omitem as cores para mim 2.300 vezes, né? Então, daí na quarta, na quinta, eu consigo entender a potencialidade dessas cores. Cores essas que eu e Lina, a gente aprende muito quando a gente está lá, né, no meio daquela floresta. Então, difícil aqui a gente, por exemplo, ter essas cores que às vezes são super vibrantes, né, as cores primárias, por exemplo, que são super importantes para o estudo e tudo mais, mas quando a gente está lá no seio da Terra, nesse lugar dentro, essa paleta de cores, esses valores cromáticos também são construídos aqui. Então, assim, isso também é muito importante, né? Silenciar para a gente entender o que essas materialidades todas querem nos dizer, o que esses espaços todos pelos quais passamos também podem nos oferecer, o que eles nos contam, né? Eles contam muitas coisas. E então, depois, a gente conhece, a gente descreve, a gente observa todos esses materiais. Então, eu falo rapidamente, porque esse lugar da caminhada, quando a gente fala, né, de espaço, a gente passa por tantos espaços e a gente traz o Gross, que é um filósofo, que tem um livro chamado Caminhar, uma Filosofia. Então, ele traz essa citação que eu gosto muito: ao caminhar, nada se desloca de fato, em vez disso, é a presença que se instala lentamente no corpo. Ao caminhar, não é tanto que nos aproximemos, as coisas que estão lá é que se tornam cada vez mais insistentes no nosso corpo. Então, esse lugar da caminhada, né, desses elementos que se tornam insistentes no nosso corpo, eu acho que é um lugar que a gente deve olhar muito quando a gente fala de projetos conectados com a natureza.
né? O que se instala no meu corpo? Qual é a presença que eu ofereço? Quando a gente está falando, né, de um trabalho com as crianças. Eu falo sempre isso, que quando a gente começou essas caminhadas, eu tinha uma certa ansiedade para atravessar os caminhos. Vamos, Lina. Um dia meu companheiro diz, olha, presta atenção. Olha, a Lina quer ficar aqui ainda. Então, por vezes, ela ficava nesses espaços por 1h30 em pesquisa, no enquadramento dessa paisagem. Então, cada gesto e cada movimento que ela ia, ela observava uma coisa. E ali, um dia, a gente sentou e a Lina pesquisou insistentemente todos os elementos, né, que tinha ali, então, nesse recorte. Então, essa lentidão também para as coisas, né? Há um lugar que, quando a gente vai para a terra, para a natureza, enfim, há um lugar que eu sempre tentei, depois dessa observação do meu companheiro, estar atenta com ela, né? Caminhar junto é muito diferente também quando a gente caminha sozinho. Então, caminhar junto às crianças é um ato ali, para mim, de presença, né? E aí, olhando para essas paisagens que a gente passa ainda numa situação do Gross, ele conta que a paisagem é um pacote de sabores, cores, aromas, que o corpo absorve. Isso é tão bonito, né? Pensar nessa paisagem como um pacote, né, daquilo que vai trabalhar e vai ampliar minha capacidade de perceber o mundo, o outro, né? Então, estar imerso na natureza é uma solicitação permanente. Tudo nos fala, tudo nos saúda, chama a nossa atenção, as árvores, as flores, a cor dos caminhos, o sopro do vento, o zumbido dos insetos, o fluir do riacho, o impacto dos passos no chão. É todo um sussurro que responde ali à presença e, eu diria, à qualidade da nossa presença. Hoje mesmo a Lina ficou chateada com alguma coisa que aconteceu. Ela falou, mamãe, olha, eu preciso ficar aqui um pouco observando esta linda árvore, né? Então, assim, são todas essas coisas que também a gente vai aprendendo com a natureza nesses nossos percursos, né? Então, essa questão dos sons, né? Dos odores, né? O zumbido desses insetos, que tipo de som é esse? O que é que eu escuto? Né? Quais são as minhas seleções? Né? O fluir do riacho. Então, assim, quando a gente caminha, quais são as marcas que a gente deixa no espaço e quais são as marcas que a gente recolhe, né? De quem passou por ali, né? Essa marca, né, de quem passa, né? É o animal, é o inseto, são outras pessoas. O que tem de história? Então, a gente entra em contato com muitas camadas, de muitas histórias, de muitas cores, né? Então, a educação da Lina, além, né, desse projeto, além do Polaris, da escola, da comunidade toda, esse é o lugar também que a Lina, ela é sensivelmente educada, né? E aqui eu trouxe alguns filósofos, Nietzsche, Saussure, que são filósofos que também não sei se seria bem essa palavra, mas que utilizam da caminhada para a produção dos seus pensamentos, né? Então, Rousseau, por exemplo, já na sua infância, atravessava Itália, Paris, tentando esse lugar de imersão profunda com a natureza. O Nietzsche, ele tem esse lugar assim super, quase que enquanto caminha, nesse lugar de não saber mais o que é a natureza, o que é ele, e num processo de muita imersão, ele faz a ligação desse processo de caminhar muito conectado com a espiritualidade, e o Thoreau, que às vezes caminha 8, 9 horas por dia, e ele anota todos os seus pensamentos enquanto caminha. O que pensamos enquanto caminhamos também, né? Quais são as relações que a gente faz com esse espaço, o que vibra, né? O que nos chama atenção, o que nos afasta, o que nos acolhe, né? Essa natureza que nem sempre é frescor, né? Essa natureza que às vezes ela causa medo, ela nos coloca em alerta, ela é desagradável também, né? Uma natureza que nos deixa mais flexíveis, com mais cuidado, né? Aquele inseto que está aqui, que pica, quais são as sensações também desse corpo nesses espaços.
e como a gente vai criando narrativas e diálogos, né, com essa criança que está ali em travessia, nesse espaço que está tudo pronto e gratuito, né? Nesses lugares imprevisíveis, de acontecimentos imprevisíveis quando se atravessa. Então, eu nem li aqui, que eu acho tão bonito, né? O Turreau, ele encontra um lugar, assim, que ele fala ali, assim, o ar ali é uma montanha, o ar ali é transparente, vento fresco, a luz resplandece e o ar é mais tonificante. Ele descobre uma montanha. Eu até coloquei aqui o link, porque eu fui ver que montanha era dele. Então, que ele tinha descoberto, né? Então, quando a gente caminha, a gente ganha a simpatia das coisas vivas à nossa volta, né? Esse caminhar, esse lugar aí de imprevistos, assim, né? O que nos faz parar também nesses espaços. Então, as paisagens que vejo ao passar de automóvel, contemplo as linhas puras das montanhas, sou transportado aos fascinantes desertos, atravesso as incríveis florestas. Vez por outra, peço para parar. Dou alguns passos, faço algumas fotos, indicam para mim com pormenores o nome das árvores, a forma das plantas, o avesso desses relevos. Obviamente o sol também é ardente, as cores igualmente vívidas e generoso é o céu. Caminhar impregna. Então, esse é um lugar que sempre me chama a atenção, né? O que eu aprendo, então, quais são os lugares que são pontos de partida para futuros trabalhos com a Lina, né? O que fica impregnado, o que fica marcado no meu corpo, enquanto a gente passa por esses espaços. E aí aqui ele fala desse lugar que caminhar nem sempre precisa, né? Nesse ato de andar, caminhar a pé, mas pode ser com carro. E eu gosto muito dessa imagem, que era uma montanha que estava muito longe da gente, e a gente combinou de chegar bem pertinho dela. Vamos chegar bem perto dessa montanha, né? E aí demorou, porque a gente tem que ir descobrindo esses caminhos, né? E eu falo um pouco de tempo e de ritmo aqui. Então, eu escrevi assim: às vezes, tomamos tempo. Nem sempre, sempre foi mote de minha avó comigo tomar tempo para as coisas, tornar o tempo. Nessa mistura dos dias, quando as coisas se aceleram, tentamos tomar tempo. E talvez só quem tome tempo possa aprender como acessar outras camadas, talvez as mais profundas no estar consigo e com a natureza. Se não tivéssemos tomado tempo, não teríamos visto mais que uma rocha grandona. Ao tomarmos tempo, vimos desenhos, linhas, cores, contornos, né? E uma infinita paleta de cores ali em mil nuances. Tomamos tempo. Os desenhos agora são outros. As mãos dançam num deslizar quase que rítmico, porque tem som. Agora, as mãos pulam, brincam na maciez de um ocre nunca visto antes. Agora nem é mais rocha. É uma trilha pela qual passa uma pequena formiga lentamente. Tomamos tempo, ganhamos tempo, né? Então, esse lugar que a gente chega e que se dá esse tempo, né, esse espaço para as observações. Né? Então, esse lugar que é um tempo bem diferente, é um lugar de muitos acontecimentos, como esse que ela narra, né? Olha, mamãe, está passando aqui uma formiga, né? Isso aqui é uma trilha. Então, esse lugar dos acontecimentos quando a gente está do lado de fora, na natureza. E aí a gente passa a habitar, e a gente teve muitas casas na nossa pandemia. Nós morávamos num apartamento na região central de Campinas, e ficávamos muito, muito confinados, isolados, e saíamos aos finais de semana. Então, nós combinamos que nós teríamos muitas casas. Essa era uma delas, em especial, era uma das mais visitadas por nós, uma das mais importantes. Essas casas tinham espaço, tinham nomes, e até trago aqui esse livro do Bachelard, que é A Terra e os Devaneios do Repouso, que eu adoro, o livro que ele cita o Turreau, na verdade, no livro dele chamado Walden, Uma Vida no Bosque.
e que ele, citando Thoreau, ele conta, né, que em certa época de nossa vida, temos o costume de olhar todo lugar como local possível de uma casa. Foi assim que inspecionei em todas as direções o campo num raio de 10 de milhas. Na imaginação, adquiri todas as fazendas sucessivamente. Qualquer lugar que me sentasse, ali eu poderia viver. E a paisagem irradiava-se de mim. O que é uma casa, se não um sedes, um assento? Descobri muitos locais para uma casa. Sim, eu poderia viver ali, dizia comigo mesmo. E ali eu vivi, durante 1 hora, a vida de um verão, de um inverno, e eu compreendi como poderia deixar os anos passarem, chegar ao fim do inverno e ver a primavera chegar. Então, a gente passa a habitar esses espaços em muitas paisagens, né? Mas habitar é diferente de passar, a gente habitava mesmo, e a gente poderia ficar aqui, né, mais 8 horas falando sobre esse lugar do habitar, né? Mas é desse lugar, né, que a gente faz morar, né? Que a gente faz lar, né? Então, a gente amplia também as nossas experiências de conhecer e sentir esse mundo natural e genuíno. Aqui, então, a imagem, né? E aí, a gente, então, coleta, né? Então, esses materiais. Então, esses materiais com potencial tintório que chega e que a gente observa e que tem cor. Eu quero só antes, vou só interromper aqui um pouquinho, tá? E eu não poderia fazer diferente. Olha, eu vou interromper isso, eu vou fazer uma coisa aqui para vocês, e aí eu vou finalizar com um vídeo, mas eu não aguentei. Eu quero fazer uma tintinha aqui para vocês verem. Então, olha só, eu não poderia não deixar, né, passar aqui a questão de uma cor para vocês. Então, a gente vai deixar isso aqui, enquanto a gente vê o vídeo, tá? Porque então, quem sabe faz ao vivo. Ah, tá. Sessão porque quem sabe faz ao vivo. Ah, olha só, é uma tinta que eu acho que vocês podem levar, é muito fácil fazer, e eu adoro trabalhar com ela. Então, eu falei, como é um processo que não, né, rápido e que eu adoro, então eu quero compartilhar. É muito simples, olha só. A gente vai pegar a cúrcuma e a gente vai colocar uma colher de sopa, né? Vou colocar aqui meio que a olho, uma colher de sopa cheia de cúrcuma. E a gente vai pegar o álcool 70 aqui, e a gente vai colocar para 1 colher de sopa, nós vamos colocar aqui aproximadamente, 100 ml de álcool. E aí, nós vamos misturar esse material aqui e vamos deixar descansando isso 24 horas. Só que eu vou fazer daqui a pouquinho para vocês, enquanto a gente vê um vídeo, para a gente finalizar o encontro de hoje, tá bom? Então, só um minutinho aqui. Pronto. Aqui. Parte 1. Caminhada. Um convite para desbravar um caminho. Caminhar em conexão com o corpo, tempo e espaço, aprendendo a respeitar os ritmos, ressignificando nossas escolhas em meio à imensidão. Encontrar-se na paisagem, misturar-se a ela e fazer dela casa, uma morada, e ali pousar.
É no pouso também que coletamos. Nesse gesto respeitoso, nos reconectamos à terra e nos misturamos a ela em profunda observação aos seus contornos, desenhos, cores, temperaturas e texturas. Caminhar é também encontrar um espetáculo perfeito em meio às nossas travessias. De repente, um teatro de sombras se inicia com uma fina chuva de areia. Nos aproximamos em diálogos e afetos e num movimento vivo e curioso, um salto para aproximar-se de uma imensa criatura que lá do alto voa em nossa direção, batendo as asas numa dança perfeita. Caminhar é descobrir todas as potencialidades do nosso corpo. É subir, é descer e escorregar, é usar toda a nossa força. Caminhar é equilibrar-se, com ajuda, sozinha, testando os limites do nosso corpo, num salto, num outro. Caminhar junto das crianças é escuta e partilha. E vocês, o que encontraram em suas caminhadas? Essa é uma sequência que eu fiz da caminhada, tem dos sons, das tintas, e acho que são 3 ou 4, e que eu acabei fazendo para o SESC, que acompanhou de perto o nosso projeto, e depois está lá para quem quiser assistir no nosso canal lá do YouTube. E agora, só para encerrar aqui, ó, a tinta está aqui, e aí eu vou coar essa tinta. Olha só que legal, quer ver? A gente vai coar. Já tem um pouquinho ali, só para mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui um papel, ó. E aí, nós vamos testar isso. E aqui, ó, a gente já tem esse tom super bonito, esse amarelo, né? Aqui é um amarelo gema. Mas aí a gente tem uma opção de a gente transformar essa cor aqui, adicionando um pouquinho de carbonato de sódio, que a gente encontra aí em lojas de piscina. Vou colocar aqui um pouquinho, pontinha da colher. E aí a gente vai misturar bem, a cor já se transformou, ó. Eu normalmente coo de novo, mas aqui só para mostrar para vocês, eu vou... Ó, super bonita, né? E aí a gente vai, ó, misturando aqui essas cores. E aí, quero deixar isso aqui hoje para vocês. E espero que a gente possa ter outras oportunidades de se encontrar. Eu falei um pouquinho rápido para poder contar o máximo de coisas aí que eu conseguia. Quero agradecer muito, viu? Muito obrigada. Denise, nós é que agradecemos, né, a sua disponibilidade de apresentar para nós um trabalho tão lindo. Tem várias menções aqui no chat, não sei se você conseguiu acompanhar, mas se o pessoal quiser conhecer mais, fala aqui do seu endereço, do seu site, apresenta aí também essa possibilidade que as pessoas têm de estar se aproximando aí das palhetas que você produz. Uhum. Eu até esqueci de mostrar aqui, olha, aqui a gente tem algumas paletinhas, né, que são, aqui atrás está as coletas da Lina. Aí a nossa primeira, tem vários, hoje a gente tem uma coleção bastante grande, de giz, né, essa aqui é a nossa primeira, que é o Trajeto da Formiga. Essa daqui é da coleta da Serra da Canastra, essa daqui de baixo. E essa daqui é uma paleta da minha infância, coletada nas margens do Lago de Furnas. Tem giz, tem um monte de coisa que a gente vai coletando e vai... Ah, essa daqui também é da Mantiqueira, chama Serra que Chora. Essa daqui, olha, vem nos estojinhos, né, mas assim também. E aí, quem quiser acompanhar o trabalho, tem o site, que é poeticadohabitar.com.br, ou o Instagram, que é Poética do Habitar. É isso.
que a gente possa se acompanhar e se encontrar. É isso, então, para descobrir mais, é só passar lá, ver Sim. também, você tem bastante coisa no YouTube. Sim. Mônica, não sei se você quer comentar alguma situação, a professora Roberta também. Eu saio no diálogo com a Denise encantada. Cada vez que eu escuto ela falar um pouquinho sobre o projeto dela e essa sensibilidade, essa poética, eu fico tocada. Então, eu saio com a profundidade de que as crianças realmente nos ativam, são pesquisadoras natas, e a gente precisa escutá-las, né? Precisa escutar essa caminhada. É o quanto elas têm para nos fazer crescer e nos ensinar, né? Porque quando você fala desse caminho, desse movimento, da busca e das paradas dela, o quanto a gente vem falando sobre isso, quanto a gente está acelerado, o quanto a gente precisa frear para conseguir, de fato, fazer esse exercício de escuta deles. E aí você traz isso com essa pesquisa linda que eu sou pequena aí, que traz tanta profundidade, e a gente só tem muito que aprender com o seu trabalho. Profundamente aí pela sua participação, né? Só se escuta se é presença, e só é presença se não está na correria, se permite essa experiência, né? Nós temos discutido bastante isso aqui, né? Se escute, vamos ser presença, ser um si mesmo no lugar, habitar o lugar e deixar o lugar te habitar, né? E a gente vê muito isso aí na sua narrativa. Olha essa frase aqui, que me salta aqui aos olhos. Olhe profundamente a natureza e então você vai entender tudo melhor. Sabe quem disse isso? Nada menos que Albert Einstein, né? Um dos maiores físicos que nós conhecemos, um físico quântico, vamos dizer assim. Olhe profundamente a natureza, então você vai entender tudo melhor. Acho que ele é um bom conselheiro para a gente, não é não? Professora Roberta? Bom, eu queria agradecer muito a Denise, né, proporcionado esse trabalho que envolveu, realmente porque, né, que ela tem uma criança na natureza. Então, isso, né, Denise, você teve essa experiência com a sua filha com o tempo, né? E foi escutando aquilo que ela ia trazer e o que você poderia, né, dessa experiência e também trazendo para ela, né? Então, novas tintas. Então, acho que o estudo dessas paletas de cores que você foi fazendo, né, que ela foi te trazendo, então, esse trabalho com ela, né, de uma pesquisa na natureza é muito bonito. E é isso que a gente deixa o convite, né, para os nossos participantes, cada vez mais ter essa escuta da natureza com as crianças, como que a gente aprende, né, estando nela. Então, é muito sensível o seu trabalho, né, sem pressa, sem também sem a gente pôr a pedagogia à frente da poética, né? Então, isso é muito bonito no seu trabalho. Então, eu queria que a gente olhasse para ele, né, com esse olhar que você nos trouxe e que a gente possa aí levar para as nossas escolas, para a nossa vida, né, porque eu acho que isso é uma mudança de vida, né, esse olhar sensível, poético, que a gente possa levar para o lugar que nós estamos trabalhando. Então, a gente só tem a agradecer essa experiência que você nos proporcionou, né, com essa beleza poética. Muito obrigada, e nós esperamos encontrá-la novamente, né, em outros momentos. Obrigada mesmo. Sandra, eu passo para você.
Então, tem uns recadinhos aqui. Eu coloquei, agora vamos às questões administrativas aqui da nossa logística. Eu coloquei já várias vezes o link de presença para a gente, então, por gentileza, está aqui. A lista ela é fechada logo após o nosso encontro, então respondam já de imediato. E fiquem atentos que nós vamos mandar para vocês, nós da organização, um e-mail com a próxima tarefa para esse período de férias. Ora, está todo mundo encantado, tocado, verdade? Vamos aproveitar a nossa paradinha de férias para a gente se dar um tempo para se escutar, fazer nossa imersão na natureza, e nós vamos ter um desafio aí de criar uma composição a partir de uma cor que a gente vai extrair da natureza. Não adianta me perguntar, vocês vão pesquisar e vão descobrir esses processos. A professora Denise está aqui, vai lá no YouTube dela, dá uma pesquisada, se mexe, pega as experiências pregressas, descubram novas fórmulas, esperem que a gente vai mandar a consigna, mas a gente já está adiantando que é nesse sentido, viu, professora Roberta? Porque não adianta a gente ficar só na apreciação, oh, que lindo, que maravilhoso, a gente precisa ter a imersão, né? A gente precisa viver a poética e a gente precisa experimentar a pesquisa na natureza, nesses espaços poéticos naturais, para a gente também ter esse atravessamento da própria experiência, que vai ampliar em muito a nossa sensibilidade, a nossa compreensão, e assim a gente tem um tempo para ir degustando, né? À medida em que a gente vai aprofundando com essas experiências pessoais, a gente vai degustando tudo isso que a gente ouviu aqui hoje, tá? Então, a gente tem muito a agradecer. Obrigada novamente, Denise, Mônica, aí, por ter feito essa mediação. Espero que a gente se encontre mais vezes, até para aprofundarmos esses conhecimentos, esses cursos que você oferece também com a paleta de cores, muita coisa boa aí. Que legal! Nossa, eu estou lendo aqui o chat, tem muita gente que a gente até já se encontrou, muito legal, muito obrigada. Tem gente que você está fazendo formação para eles na escola deles aqui, eu vi. Então, legal. Então é isso, a gente agradece, a gente fica por aqui com esse gostinho de quero mais, é sempre esse gostinho de quero mais. Aproveitem o recesso e aguardem esse e-mail que vocês vão receber com essa consigna para vocês se experimentarem, tá bom? Sandra, só lembrando que Sim. Tem a leitura dos 3 capítulos, Sim. né? Sim. Só é bom recordar, você faz esse favor? Com certeza, a gente, lá no nosso cronograma de curso, a gente tem esse período de intervalo maior, então tem 3 capítulos para a gente ler dos livros indicados ali, tá? E quando a gente voltar, a gente tem bastante coisa para a gente remoer juntos, tá bom? Então, no e-mail a gente coloca tudo isso de novo, tá bom, professora Roberta? Obrigada, Sandra. Obrigada, Denise, Mônica, Estela, um beijo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, professora Roberta. Obrigada, viu, Denise? Tchau, Depois tchau. a gente fala